Boa noite, pessoal. Vamos ouvir um pouquinho esse louvor aqui enquanto o pessoal chega. Mais uma live. Minha convidada já chegou. Hoje eu tenho uma convidada especialíssima. Já vou te chamar, convidada. Ser teu amigo de verdade, pois nem se eu viver em ti, te darei. Não que eu mereça, mas achaste graça em fazer morada no meu coração. E sinceramente, onde eu estaria sem a alegria da tua salvação? Sei que sou de barro, mas tenho um tesouro que está bem guardado aqui dentro de mim. Quero desfrutar não só um instante, mas no dia que vou te chamar agora. Todo tempo, de ti quero me aproximar. Ótimo. Ouvir tua voz como um afago. Não tá indo. Ela aqui. Oi. Você não me viu? Boa noite. Aqui, fechando as telas. Ai, boa noite, querida. Tudo bom? Boa noite. Ai, deixa eu passar para cá para não ficar cortada, né? Cabeça cortada, como você diz. Você também vai mais para trás. Vai mais para trás para não ficar cortada. Isso. Nos ajustar. Nossa, você está bonita. Nossa Senhora, vamos lá. Tudo bom, Neia? Tudo bem, e você, Edna? Tudo em ordem, muito obrigada. Estamos juntos aqui de novo, né? Vamos crescer junto, não é isso? Vamos crescer junto, que essa é a proposta da Neia e eu embarquei nela, tá bom? Vamos segurar na mão um dos outros, né? Isto, a proposta é essa. Então, a nossa proposta... No tema da live, eu fixei aqui, ó, como desenvolver a fé. Vamos falar de fé hoje. Então, e antes da gente começar o tema, eu quero deixar um lembrete aqui para a gente, porque a gente ainda está em janeiro é começo de ano, e esse ano nós vamos, todos nós, a nossa proposta é de ir para o céu, não é verdade? Estourar a boca do balão, como dizem, isto é, ir direto para a realização dos sonhos, para a realização de tudo aquilo que desejamos, e estabelecer, e onde a gente vai se firmar para fazer isso? Na fé. Verdade. Não é? Porque sem fé a gente não vai conseguir. Principalmente, por que nós precisamos estar fazendo essa live? Porque fé é acreditar em algo que você não vê, em algo invisível. Né? Então você vai precisar buscar recurso interno para isso. Para você poder ter fé e desenvolver essa confiança necessária, realmente a gente precisa, não tem recurso fora, o recurso é dentro. Você concorda, Neia? Sim, concordo. Então, assim, para a gente ir para o céu, a gente precisa crer, precisa ter fé. E eu quero arrastar um monte, porque certeza que eu vou para o céu eu já tenho. Isso ninguém me tira. Então, quando você acredita, quando você tem essa certeza, nada pode mudar isso. Então, exatamente. Assim, a fé é mais ou menos não, é isso, né? É isso, né? É isso. É você agora, ter a certeza, mesmo eu não estando no céu ainda, porque ainda não chegou o tempo. O tempo ainda não foi determinado para que eu vá para o céu, mas essa certeza eu já tenho dentro de mim. Então isso já é o suficiente, eu creio. Então, a Regina, muito bem-vinda. Minha sobrinha está chegando, está entrando aí. Vamos enviar uns aviãozinhos, compartilhar a live para mais pessoas conhecer do conteúdo da Edna e da Neia. Ô, Gi, vai interagindo aí, coloca uns aviãozinhos, vai compartilhando, para que a gente possa, assim, olha, do que eu conheço da Regina, né? Ela é uma pessoa de fé,
E ela venceu muita coisa, inclusive nós fizemos um material com ela, muita coisa em função da fé, dessa força interna. E é disso que a gente quer falar hoje. Neia, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente, enquanto olha, a Regina está falando aqui, já vai compartilhar. Deixa eu te falar uma coisa. Por que a gente tem tanta dificuldade em estabelecer essa força interna? A gente chama, a fé, na verdade, é isso daí, é você se basear ou se você se colocar. Por que a gente tem tanta dificuldade de não só conquistar, como manter essa força interna? Então, Edna, eu acredito que seja pela falta de foco. Porque, assim, o foco faz a gente ir em uma direção. Então, assim, quando a gente tira os olhos daquilo que a gente quer e coloca os olhos em outras coisas, por exemplo, você tem um desejo de conquistar alguma coisa. Só que aí pelo caminho aparece uma outra coisa que também te desperta alguma coisa assim legal. E aí você desvia o alvo inicial para outra coisa que entrou no caminho. Então você tira o foco. Uma comparação para isso, para quem entende um pouco da palavra, Pedro estava no alto mar e avistou Jesus. E aí, Jesus pediu para ele andar sobre as águas. Quando ele olhou para Jesus, ele andou. Mas quando ele tirou e olhou para a tempestade que estava em volta, ele afundou. Então, que fique isso de exemplo. Quando você tira os olhos do foco, você afunda, você sai da rota. Então, assim, as pessoas, elas têm essa dificuldade por conta de colocar outras coisas no caminho, não deixar o desejo inicial se concretizar para depois partir para uma outra conquista. Então, geralmente, quando a pessoa desvia, começa a colocar outras coisas no lugar daquilo que ela deseja, aí ela sai um pouquinho e aí acaba desestabilizando tudo. Não conquista nenhuma coisa, nenhuma outra. Por quê? Porque a fé vai embora nesse meio tempo. Então, mas tem algumas pessoas, né? E eu vou falar até por mim mesmo. Tem algumas pessoas que colocam foco, né? Elas estão direcionadas e mesmo assim, e às vezes demora muito, e mesmo assim não se concretiza. Tem algum elemento que fica aí no meio? Porque a fé é acreditar no invisível, e aí você está falando de foco. Tem algumas pessoas que têm o foco e não conseguem. Então, assim, no meu entender, essa coisa aí do meio, essa massinha aí do meio, né, que a gente vai estar falando dela, que acaba impedindo, apesar dela ter foco, ela acaba não tendo fé, porque a ansiedade entra, né? Então, assim, ela tem o foco, mas ela está no foco numa expectativa, ou numa pressa, ou numa insegurança, e aí o foco está lá, mas a fé não está. Então, eu acredito que a fé é um estado de espírito. Então, não necessita só você acreditar, mas deixar isso entrar na sua alma. Tomar conta tomar conta de você por completo. Não adianta você só pensar que aquilo é uma verdade que vai acontecer. Tem um processo. Então, assim, eu creio que esse estado de espírito é como você... Se você vai dar aula em alguma coisa, você precisa entender daquilo que você está falando. E se você não incorporar aquilo dentro de uma forma que você escolheu para ensinar, isso acaba não sendo tão... perde um pouco, eu creio que perde um pouco não. A pessoa não consegue transparecer quando ela não incorpora aquilo. Então eu acho que além de você crer, além de você saber que
aquilo que você não vê pode acontecer, você tem que internalizar. É assim que fala, internalizar? Internalizar. Então, Colocar assim, isso dentro de você. Tem que então estar nós estamos, então nós além estamos de. falando de, claro, nós estamos falando de mais uma coisa, né? Porque, às vezes, isso que vai, então não é só o foco, né? Então, assim, o foco é o que dá o direcionamento, perfeito, ele te dá, né? Mas você precisa de uma outra coisa, você precisa dessa internalização que você está falando, quando você fala de tomar conta, né? É voltar e colocar esse foco, vamos dizer assim, a atenção na na confiança, na segurança, que é essa força que você está dizendo, né, de voltar. Porque assim, quando Pedro foi lá, que ele olhava para Jesus, ele tinha o direcionamento dele, do olhar para Jesus, a segurança que Jesus dava, ele se manteve. Né? Mas no momento em que ele desviou o olhar por alguma razão, então ele não estava na força, ele não estava na força dele, né? Ele estava na força de Jesus, daquele momento do Pedro, né? Estava na força de Jesus. E aí a gente precisa fazer essa conexão da nossa força com essa força divina, disto que é isso que você falou. E aí sim, você vai ganhar um estado de espírito. E o estado de espírito é uma conquista, né? Ele não chega de repente. Sim, Por... porque assim, muitas coisas acontecem e tira você do chão, né? Quando você está em busca de Como? alguma coisa, sempre vai acontecer algo para balançar aquilo. No caso de Pedro, era a tempestade. No nosso caso, pode ser qualquer outra coisa, uma dificuldade financeira, a morte de um familiar, e acaba, se você não está totalmente internalizado com as coisas do alto, com Jesus, com o foco na palavra, naquilo que você, buscando todos os dias, atualizar os seus pensamentos, a sua mente. Então, isso é uma busca constante. Você não pode só pensar uma vez e esquecer. Isso é um aprendizado diário. Então, a fé, para ser desenvolvida, você precisa movimentar isso dentro de você e na sua mente, com os pensamentos diários de como você tem que se comportar em meio à tempestade, em meio ao caos. Porque é isso que acontece. Muitas coisas, hoje a gente, graças a Deus, está aqui tudo bem, mas amanhã a Deus pertence, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, se a gente não tiver preparado todos os dias, se preparando no hoje, vivendo o hoje. Boa noite, Claudiana. Claudiana, boa noite. Boa Então noite, tá, então, meninas. Compartilhem a live para mais pessoas chegarem. meninas, vocês concordam com isso que nós estamos falando aqui? Fala pra gente se você consegue, se você concorda com isso, né? E se a fé é algo tranquilo para você. Porque nós estamos falando aqui de fé, né? Estamos falando até que a fé é acreditar em algo invisível e dessa ligação que nós precisamos, porque nós falamos de foco, e aí a gente acha que o foco é no processo, é naquilo que você está fazendo, é no seu desejo. Isso também mas o foco não é aí. O foco, na verdade, é na sua força interna, e este foco na força interna é que vai colocar você no foco do seu desejo. Então, primeiro vai para dentro para depois ir para fora. Agora, tem uma coisa aqui que a gente pode estar falando. Como é que a gente pode... Tem coisas que a gente pode fazer para desenvolver, na verdade, essa fé. A Néia estava falando assim, olha, precisa... Nossa, eu estou com calor aqui. A Néia estava falando. Aqui caiu uma chuva agora, e aí eu tive que fechar tudo. E aí tá muito... Eu vou abrir um pouco aqui, peraí, só para dar um ar aqui. Aqui choveu à tarde, agora já não está chovendo mais. Que já parou. Tá, já parou, né? Então, assim, o que a gente precisa, né? Agora, assim, a fé não é algo que acontece, que vem, ela pode ser um treino. Algumas pessoas têm mais fé que outras, com certeza, mas a gente pode desenvolver a fé. E aí a Néia está falando assim, tem coisas que você precisa fazer todo dia. Então, assim, olha, que é do pensamento. Uma das coisas que a gente pode fazer todo dia para desenvolver a fé é usar a imaginação.
usar a visualização. Imaginação e visualização, quer dizer, é visualizar o que você imagina, né? É uma Então, assim, autossugestão para a mente. você pode fazer isso todo dia, porque assim, na medida que você coloca lá o que você deseja, o que você quer, você começa a ver isso, e na medida que você vai vendo e vai fortalecendo isso, isso vai virando um sentimento. Você vai tendo uma confiança porque você coloca as cenas que você quer, você coloca aquilo que você deseja, e na medida que você vai vendo, todo dia, tirar um tempinho para isso, isso vai trazendo esta certeza, né, vai linkando você nessa alegria e nessa certeza, na confiança de que já é. Então, a gente vê, mas a gente tem a certeza que isso vai acontecer. Acho então, mas assim, um pouquinho. Tá tudo bem aí, Mari? Tá sim. Na verdade, às vezes, né, olha, eu vou falar de experiência própria, tá? De coisa minha, que eu acho que falar da gente fica mais tranquilo. É assim, nem sempre eu iniciei algo na certeza. Nem sempre. Às vezes eu começava um projeto... Mas aí eu acho que não tem a realização, porque quando a gente começa assim... Só completar, amiga, só um instantinho. Né? Então, assim, eu não comecei, nem sempre eu comecei na certeza, né? Mas, assim, na medida que eu entrava no desenvolvimento de mentalizar aquilo que eu queria, e as coisas iam se desenvolvendo na minha mente, se desenvolviam também no sentimento, na emoção. E aí, no passar dos dias, eu comecei a ter a certeza. Porque não é sempre que a gente vai para algo e tem, assim, absoluta certeza, porque você tem segurança, ainda mais se é uma coisa nova. Né? Você não tem aquilo projetado inteiro. E aí você vai fazendo e vai treinando, que você falou da autossugestão, então você vai repetindo, 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 repetindo. E aí o que é o repetir? O cérebro vai vendo e a emoção vai se desenvolvendo diante disso. Aí, dali uns dias, a gente já tem... E é interessante isso, viu? Eu estou falando de experiência própria. É interessante porque, assim, no começo eu não acreditava, fui fazendo as mentalizações, as visualizações, demorou mais ou menos uma semana, eu comecei, durante o dia, a ter aquela sensação da realização. Aí eu estava fazendo alguma coisa, subia aquele sentimento... que estava certo, que era isso mesmo. Então, e sabe o que eu acho que acontece com algumas pessoas que mesmo que repetindo não alcança, porque existe pessoas que repetem. Eu mesmo já fiz isso, já comecei a repetir, só que eu fazia aquilo como uma prática, né? Vazia. Eu não deixava isso ir para a alma. Eu fazia como se fosse uma obrigação de falar, olha, vou ter que orar todos os dias, porque vai acontecer. Não, você tem que internalizar isso, que é aquilo que eu falei lá no começo. Porque se você não incorporar, não perceber como você está pensando, porque você ora, mas depois você age como se aquilo não tivesse, porque você fica triste, você fica desanimada, você não acredita em você, você olha e fala assim, eu acho que... Então você faz a oração diária, você repete, mas você não internaliza isso, porque eu acho que quando a fé chega, é uma alegria constante até o dia da realização. Você não deixa a tristeza ou a ansiedade entrar. Aí voltou a chover de novo. Acho que eu vou ter que fechar. Também, acho que aqui também. Então, aí nós falamos assim, ó, nós falamos do foco, né? Falamos da força interna, estamos falando da autossugestão, mas tem uma outra coisa, né, que acontece também durante esse desenvolvimento da fé, ou na caminhada da fé para a realização dos nossos projetos, que nós já falamos um pouquinho antes e que também interfere. Durante esse processo daquilo que você quer, você tem desafios. Né? A vida não sorri todos os dias e nem é tudo do jeito que você gosta. E aí você acaba por se magoar, acaba por se irritar, enfim, acaba por ter sentimentos mais negativos ou ficar mais densa. Então, assim,
A outra coisa que a gente precisa, é importante, é necessário, dentro disso, limpar o coração. Né? Realmente, porque para ficar em paz, né, você não fica em paz do automático, mas compreender, limpar o coração, se perdoar naquilo que acontece, porque a gente mete os pés pelas mãos mesmo. Procurar compreender e perdoar também quem está do nosso redor no fato. Isso é limpar o coração. Para poder entrar nessa paz que você falou. Não, a gente precisa estar em paz. E para ter essa alegria contínua, a gente precisa também estar limpando o coração. Então, é o foco, né, quem está falando de fé, o foco, né, voltar para dentro, para essa força interna, se conectar com a sua força interna naquilo que você pode. Nós estamos falando aqui de Jesus, mas pode ser a força interna, pode ser o sentir, depende do que você vê. Né, olhar, manter-se na fidelidade disso e também limpar o coração, para que a gente possa estar... O perdão, Edna, é um dos pontos essenciais para você alcançar qualquer coisa na sua vida. É verdade, eu concordo. A mágoa, o ressentimento é o impedimento exatamente. Para você crescer em qualquer área da sua vida. Então não é só em uma realização de um milagre, alguma coisa assim mais forte, mas é em tudo. Você fica presa como se fosse uma prisão. E assim, muitas pessoas que não liberam o perdão, elas acham assim que elas estão magoando a outra pessoa com esse sentimento que ela sente. E é totalmente ao contrário, a outra pessoa não está sentindo nada. Às vezes nem percebe, né? A outra pessoa nem sabe, às vezes nem sabe se ela magoou você algum dia. E essa pessoa vai, sabe, se amargurando, deixando de conquistar as realizações dela por conta de algo que a outra pessoa... E se ela vê isso dessa forma, e ela limpar o coração dela, ela consegue as realizações e a felicidade, a alegria constante. E talvez nisso, até a outra pessoa que talvez um dia não percebeu o quanto ela é importante, que a magoou, possa começar a perceber ela, porque a outra pessoa nesse sentido de mágoa nem percebe a outra. Acho que as pessoas que são magoadas é como se fosse uma pessoa invisível. Outro dia eu vi uma pessoa muito estudada falando, e eu acredito que é verdade, e ela é reconhecida. E assim, ela falou assim, olha, eu passei aqui no meio dessa plateia e ninguém me reconheceu. Eu tenho uma tática para fazer isso. E aí todo mundo ficou curioso para saber, né? E aí ele falou que ele colocava os ombros para frente e fechava a fisionomia como se estivesse triste, com raiva. E aí as pessoas não reconheciam. E ele é famoso. E eu achei isso incrível, e é verdade, porque as pessoas mal amadas, assim, que não se amam, elas são um pouco para baixo. Elas são assim, um pouco não, elas são muito para baixo. E elas andam até curvada mesmo, algumas assim, de tanta tristeza. Então parece que é um peso mesmo que elas carregam. E aí, as pessoas não têm mesmo iniciativa para olhar. Agora, uma pessoa alegre, simpática, que chega falando, olha para todo mundo, olha nos olhos, assim, encara as coisas de frente. Todo mundo quer saber o que ela tem, sabe? Quer estar perto, quer entender por que aquela pessoa é tão alegre. Eu quero ser assim também, eu quero degustar das coisas que ela degusta e se sente tão bem. Então, assim... deixa a pessoa mais viva. Quem não quer ficar perto de uma pessoa que é alegre, que é sorridente, que fala coisas boas e que cumprimenta todo mundo, que é uma simpatia em pessoa? Então, tipo assim, todo mundo quer, porque agora as pessoas fechadas, que a gente tem que ficar indo lá e cutucar. Eu já fui uma pessoa assim, por isso que eu falo isso.
porque eu tiro por mim. Eu era muito fechada, eu andava na rua de cabeça baixa. Então, por muito tempo eu não tive amizades, eu não me comunicava com ninguém, eu não queria essa aproximação. Eu não queria, porque eu não me amava, e aí eu não me sentia amada e achava que todo mundo ia me tratar assim. Mas aí eu liberei perdão para as coisas que aconteceram no meu passado. Então, assim, as pessoas que me magoaram, hoje eu não levo mais elas nas costas. Então, eu liberei essas pessoas e eu comecei a viver realmente, a sorrir, a cantar e fazer isso tudo, mesmo não estando na minha melhor fase da vida. Então, não é o que eu tenho que vai me trazer alegria, é o que eu sou. Então, assim, quando eu fui entendendo isso, eu vejo que eu estou diferente por conta da liberação do perdão. Então vamos falar de perdão, que o perdão é nada mais, nada menos que uma atitude e não um sentimento. Então, assim, se você tá aí querendo, olha, você viu que a Neia, eu estava olhando a Neia falar, e ela foi a própria vibração da alegria, né? Então, quando ela falou no entusiasmo, ela cresceu dentro disso, então, de repente, assim, o que ela falou, realmente se quer ficar do lado dela para sentir isto. Então, veja bem, se você quer essa realidade para a sua vida, se você quer entrar no perdão, compreender essa postura do perdão, que não é um sentimento, mas é uma atitude que você possa ter, você determina, assim como o amor também, antes de ser um sentimento, ele é uma atitude. Você decide que quer amar. E quando você decide que quer amar, você vai escolher o que amar. Não é amar de qualquer jeito, não é amar qualquer pessoa. Né? Então, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você está interessada em fazer isto, em lidar com essa mudança de postura de vida, e para isso, realizar os seus sonhos, porque nós estamos falando de fé aqui hoje, mas da fé enquanto realização de sonhos. Porque o nosso desejo é que o nosso trabalho está entre desejo e realização. Você realizar esse desejo realmente. E isso vai pedir algumas mudanças, vai pedir algumas posturas. A questão é que fazer isso sozinha, nem sempre a gente consegue, nem sempre sabe o direcionamento, nem sempre sabe para onde ir, como fazer. Pensando nisso, a Neia e eu decidimos fazer uma mentoria. Uma mentoria onde nós estaríamos fazendo esse direcionamento, colocando você neste caminho, nessa posição, pegando na sua mãozinha e mostrando passo a passo qual é a postura que precisa ser mudada, como fazer isso, como, quando e com quem. Né? Essa é a nossa postura. Então, assim, se você se interessa, se você gostou dessa postura do jeito que a Neia falou, aí da alegria e da expansão, se você não está nela e quer ficar, nós podemos ajudar você. Mesmo, tá bem? Porque um dia, né, a gente está disponível para ajudar outras pessoas, assim como eu, a Edna, né, passamos por esse processo de... Eu ia falar exatamente isso. Nós passamos por esse processo de transformação, né, em momentos diferentes, né, com situações diferentes, mas passamos, conquistamos, e hoje a gente está pegando isso e falando, olha, eu fiz assim, eu posso te mostrar o caminho das pedras para você ir mais rápido. Então, se você se interessa, entra no direct, chama a Neia lá no privado, no direct dela, ou eu, né? Eu é Edna Mello com você, e a Neia, você está no canal dela, certo? No Instagram dela, então entra no direct, por quê? Porque esse é um trabalho gratuito. Sim. Nós vamos oferecer agora como um presente, né, Neia? Sim, é um presente. Na verdade, o presente é para nós, tá? O presente não é para você em segundo lugar. O presente assim, é para nós. Isto é, pegar nossa realização, pegar nossa alegria, essa transformação que a gente teve e colocar para você. Entendeu? Do jeitinho que nós fizemos, que nós aprendemos. Você quer? Então, chame a gente no direct, porque é selecionada. Neste momento é gratuito.
vai dar um tempinho de um trabalho mais ou menos aí de uns 2 meses, uma vez por semana, perfeito? É aqui. Uma vez por semana eu tenho certeza que você vai gostar. Absoluta certeza que você, a não ser que você não queira, aí se você não quiser é outra história. Mas se você for com a gente, fizer o direcionamento que a gente der, se comprometer em fazer as tarefas, em realizar as tarefas, olha, a gente te coloca lá na porta da realização. É só abrir a porta e entrar. Certo, Néia? Certo. Assim como Então, nós um dia tivemos dificuldade, né? A gente entendeu que seria necessário a gente também ajudar outras pessoas nessa questão. E assim, a autoconfiança é muito importante. Eu vejo também que na falta de fé existe um pouco também de autoconfiança. Se você não tem uma confiança que você é capaz, você não acredita que pode ser algo também vindo do alto, algo vindo de Deus. Quando você não acredita em você, às vezes você até acredita em Deus, mas você não acredita em você. Você fala, isso não é para mim. E eu posso te mostrar. Perfeito, perfeito. Né? Porque a maioria das pessoas também, eu escuto isso, falar assim, olha, eu acho que isso aí não é para mim. Pode ser para você que, sei lá, estudou isso, estudou aquilo, mas para mim, que nunca estudei, isso daí não é. E isso é um engano, é algo que você... Uma crença, na verdade, né, que você deixou tomar conta da sua mente e que a gente pode, né, direcionar totalmente diferente, que você pode conquistar aquilo que você quiser. Basta você não desistir. Entendeu? Sabe, Você Néia, pode conquistar o que você quiser. Você falou uma coisa muito interessante, importante também, porque assim, quando a gente olha, eu já passei por isso, quando a gente olha o sucesso do outro, que é aquilo que você gostaria, você acredita que teve uma condição especial, sabe? Teve algo diferente, ali teve uma condição especial para aquela pessoa, nasceu de família rica, não, já tinha cliente, não, ele fala bem, não. Foi protegida por fulano, sei lá. A gente sempre acredita. Eu, durante muito tempo, eu acreditei nisso, que as pessoas tinham, e têm uma condição especial, sim, tem. Sabe qual é a condição especial? O comprometimento de querer vencer. Essa é a condição especial, a entrega para a conquista. Você falou, eu posso ser o que eu quiser, porque eu sou, né, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu posso. Eu não sou esse corpo, eu sou um espírito, e eu posso qualquer coisa. É essa a condição especial. Entendeu? Porque muita gente tem condição especial de dinheiro, de posição, de ajuda, e nem sai do lugar. Aliás, fica uma depressão, parece que quanto mais condição especial, mais depressão tem. Né? E você vê uns fulaninhos aí, né, que não tem nem condição, como aquele menino do Pablo, que subia na escada lá no telhado para ouvir a live, né? Então, assim, você quer mais falta de condição que essa? A pessoa não tinha nem condição de ouvir lá na casa dele, tinha que subir na escada e o telhado para poder ter Wi-Fi lá para ouvir. Então, assim, para ter sinal, né? Quanto menos condição, e isso é uma coisa que eu vou passar para você e pode ser que você não acredite, tá? Mas assim, quanto menos condição, a sensação que eu tenho que é maior força. Então, a condição especial é essa. Se coloca lá, eu quero, eu posso, eu consigo. E vai buscar a sua força, vai buscar o seu potencial, vai buscar a sua energia, o seu dom, e manda ver, manda bala e vamos embora. E vamos embora para o sucesso, vamos embora para a vitória. Edna, uma coisa também que ajuda muito é você observar com quem você está... a convivência, as 5 pessoas... Com quem você anda, né? Com quem você anda. Com quem você está andando. Quem é a base que você tem do seu lado ali? Porque automaticamente, mesmo
você não querendo, você acaba copiando algumas atitudes das pessoas. Então você precisa observar também em sua volta as pessoas que estão, que você está andando, porque essas pessoas vão refletir no seu resultado. Então, se você não observar as pessoas que você está andando, então muda. Às vezes, pode ser que seja até um familiar. É dolorido falar isso. Mas você precisa, às vezes, tomar um rumo diferente para que você cresça. Cresça profissionalmente, cresça emocionalmente. E aquela pessoa suga a sua energia e não deixa. Então, se você quer crescer, você precisa observar as 5 pessoas que você mais convive, para você ter esse crescimento também. Então, a fé envolve várias coisas, mas a mudança de mente também vai influenciar. Então, a gente já deixou aqui, claro, várias coisas para mudança de mente, e uma delas, muito importante, é as pessoas que você escuta, que você ouve todos os dias. Agora, só uma coisinha, tá? A Neia falou algo importante, e só uma coisinha para a gente poder ter isso mais claro. Não é desconsiderar essas pessoas, tá? Sim. Porque é seu pai, é sua mãe, é seu irmão, é sua sogra, é seu marido. Não é isso. É você ter, o que a Neia falou, vamos ter isso bem claro, a sua mentalidade, a sua mente. Então, você seguir o seu propósito e respeitar, porque aquela pessoa está naquele tempo, está naquele momento, é o melhor dela naquele momento. Nenhum problema, isso não impede que você siga a sua forma de pensar e a sua forma de agir. E, de repente, as coisas se ajeitam no tempo. Né? Então, tudo se ajeita. Né? Para a gente ter claro o que é isso. Não, eu vou seguir mudança de mentalidade. E às vezes a pessoa que está ali do lado falando alguma coisa negativa, Edna, pode ser até o esposo, e ela não precisa separar do marido por conta da mentalidade dele ser diferente. Mas ela precisa se atentar o que está vindo dali, se ela está deixando ser atingida por isso. Então, o que você não pode deixar isso se atingir, né? Porque isso pode ser até o marido, né? Então, por isso nós estamos falando que não é desconsiderar, né? Que é aprender. Olha, na verdade, isso que a Neia falou é uma das coisas mais, eu considero uma das coisas mais difíceis, tudo bem? Porque você tem o familiar, quando a pessoa fora, isso é fácil, mas quando você tem isso dentro do lar, né, um contraponto muito diferente, lidar com isso e aprender a harmonizar. Entendeu? Aprender a aceitar a forma como você é e respeitar a forma do outro sem misturar estações. É um aprendizado. Né? Mesmo, mas vamos colocar isso dentro do respeito, e é dentro do possível, dentro do respeito, não se magoar, ou não se machucar, ou não deixar isso tomar conta de você, porque cada pessoa é um mundo, e cada pessoa tem a sua forma de pensar e a sua forma de ver. E quando a pessoa tem esse cuidado, aí o estado de espírito dela, independente da tempestade que esteja em volta, não afeta, não afeta, exatamente. O foco, né, que eu falei lá no início do foco. Então não vai tirar ela do foco, entendeu? Então essas coisas não vão deixar que ela saia da rota, porque... Então, termina, desculpa. Não, eu só ia falar que, olha, é isso, fé, na verdade a gente levantou assim vários aspectos aqui de fé, né? Para desenvolver essa fé, né? Os aspectos para desenvolver. Exatamente, então é desenvolver mesmo, né? Então assim, esse caminho que a gente está tendo de foco, de centramento, de busca, não, de olhar o que está na volta, de mudança de mentalidade, então essas coisas que nós colocamos hoje, tudo é, na verdade, essa autossugestão que a gente falou, né? É esse desenvolvimento da fé. E se você quiser ter isso um pouco mais profundo, ou um pouco mais estudado, diluído, para você ir para a sua realização, entre com a gente lá no direct, chama a gente, porque nós vamos estar vendo para colocar você nesse grupo dessa mentoria de desejos e realizações que é gratuita. Gente, é uma oportunidade ímpar, hein? Ter alguém que ajuda você é uma oportunidade ímpar. Então, nós duas, com o nosso conhecimento, vamos transmitir isso para que você também tenha esse direcionamento
de estar desenvolvendo aquilo que você deseja realizar na sua vida. Tá bom. Então, eu acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não, podemos ficar por aqui. É algo breve mesmo, né? Deixamos uma parte mais detalhada para uma outra oportunidade. Então, você que esteve aqui com a gente, olha, um beijo no coração, gratidão por ter nos dado essa oportunidade, por ter nos ouvido, né, nessa troca, e assim, olha, um beijo no coração, um excelente descanso para você, e quarta-feira a gente está aqui de volta. Viu? Obrigada, Então, Edna. até daqui a Gratidão pouco. por estar aqui. Fiquem com Deus. Muito obrigada, todas que estiveram aqui até o final. Gratidão, Neia. Gratidão. Beijinhos. Outro, tchau. Tchau. Tchau, gente.